A Ali e o Serginho são daquele tipo de casal que quando você conhece, você se apaixona. Ela é produtora, roteirista, ele é diretor, montador, roteirista. Foram eles, inclusive, que dirigiram aquela série incrível no Netflix, o Crisálida. Se você ainda não assistiu e tá falando de acessibilidade comigo, desculpa te informar, mas você tá falando de acessibilidade errado. Ali e Serginho, sejam muito bem-vindos. A gente que agradece, né, o convite, né, John? Para começar, é importante ressaltar os nossos recadinhos. É sempre muito bom ter os recadinhos. Se você chegou aqui de acidente e não conhece o Baixa Sua Visão Podcast, é uma extensão do projeto já existente no Instagram, voltado à inclusão, acessibilidade. Então corre lá, corre no Instagram, corre no YouTube, onde nós também temos canal. Vamos trocar uma ideia, vamos conversar. A Ali e o Serginho estão no Instagram do Raça Livre, o link do Instagram deles está aqui na bio, está aqui na descrição, vocês vão conhecer melhor os dois, então qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês queiram falar, fiquem super à vontade, irem até lá no Instagram, até o site. Vocês têm site do Raça Livre também, né? Sim, a gente tem site da Raça Livre Produções e também tem do projeto da série Crisálida. Show, eu vou deixar... É bem fácil de acessar informações. Show, todos os links que levem a Ali e ao Serginho estarão na descrição do episódio, estarão também na descrição do vídeo. Eu sei que é chato, mas é importante, então não se esqueçam que agora a gente tem o Apoia-se. Se você tiver condições de ajudar a gente com R$1 ou acima disso, é extremamente importante para que a gente possa melhorar cada vez mais a qualidade, para que a gente possa investir cada vez mais em serviços e afins. Afinal, tudo isso aqui gera um custo pra gente, certo? Vamos começar. Ali, Serginho, primeiramente, cara, eu assisti a série e é muito sufocante você ver a dificuldade de uma pessoa surda em plena sociedade. John, até pra gente, né, a primeira vez que a gente participa de um podcast, né? Porque, assim, a nossa questão também com a acessibilidade, por conta do projeto da série Crisálida e também da Raça Livre Produções, que é uma empresa que a gente também presta serviços nessa área, né? Produzindo recursos de acessibilidade. A gente sempre, né, acessibilidade audiovisual, a gente sempre solicita, né, quando a gente vai fazer alguma live ou participar de algum evento, a gente costuma participar bastante de eventos de universidades, nós sempre solicitamos que tenham intérprete de Libras, né? Com certeza. Porque pra gente é muito estranho falar sobre acessibilidade ou falar sobre Crisálida sem ter intérprete. Cara, e podcast é uma coisa que eu nunca tinha participado justamente por isso, né? Da gente pensar que o nosso público surdo, ele não vai estar tendo acesso. Cara, e é por isso que... aqui, né? É isso que é uma coisa que eu luto muito, assim. É por isso que eu peço pro pessoal para que eles apoiem lá no Apoia-se, porque realmente, enquanto gravado, eu não consigo trazer acessibilidade para um surdo. Eu não tenho... A não ser que eu traga um intérprete para fazer toda a interpretação do episódio pro YouTube, mas... É muito inviável financeiramente para mim nesse momento fazer isso com todos os episódios, porque essa é uma preocupação muito grande que eu tenho também. Apesar de eu ser a pessoa com deficiência visual e apesar do meu projeto trazer no nome a deficiência visual, que é o Baixa é a Sua Visão, eu sempre tentei ser o mais acessível para todos os públicos, né? Até porque eu sempre carreguei a bandeira de que seja surdo, seja cadeirante, seja deficiência visual, a bandeira da inclusão e da acessibilidade ela é uma bandeira de todas. Então eu tento ao máximo falar com todos os públicos dentro do Baixa, mas infelizmente ainda é algo muito inviável. Então, mas eu não falei isso pra te cutucar, não foi? Não, tá? Mas não é uma... não só foi pra um... dizer, né? Só pra dizer, John, que assim, ó, é que a gente também tem que pensar, né, na questão dos outros públicos. Com então, certeza. Assim, claro, primeiro a gente aceitou o convite, porque, né, tu é uma pessoa muito querida, um amigo, que a gente já tem essa relação há bastante tempo, assim, de poder estar participando, conversando, batendo esse papo, mas também, assim, da gente... apresentar o projeto para outros públicos, né? Porque o Crisálida, a série Crisálida, apesar dela abordar o universo da cultura surda, ela não é feita só para surdos. É uma série para surdos e para ouvintes, para todos, na verdade, né? Sim, com certeza. Assim, é importante também que as pessoas cegas com baixa visão tenham acesso a esse conteúdo. A gente tem esse material, tá todo disponível com audiodescrição. Com audiodescrição. Também.
Então, eu tô assim, adorando ouvir a voz do caixa, Serginho, né, no meu ouvido. É verdade. Não, mas tem bastante dublagem, né, John? Cara, ficou assim, ó. Eu vou abordar isso um pouco mais à frente, mas ficou fantástica a sacada de vocês de dublarem os surdos, porque a minha esposa, ela tá assistindo também a série, só que ela tá assistindo sem audiodescrição. Ela começou a assistir com audiodescrição porque ela quis assistir junto comigo, apesar de eu já ter visto. Mas sem audiodescrição, pros que ainda não assistiram, as falas dos personagens surdos, enquanto eles falam em Libras, ela é legendada. Agora, com a audiodescrição ativada, cada personagem ele tem um dublador particular. Então, você caracteriza o personagem com a voz e, cara, é sensacional, assim, é de um conforto poder... Eu tenho um pequeno domínio em Libras, porque eu tenho alguns amigos, algumas amigas que são surdas, mas não o suficiente para conseguir acompanhar uma série, né? E quem dirá pela televisão, né? Então, o trabalho que vocês tiveram, toda a preocupação... A intro da série assim ficou muito bem descrita, as cores, toda a parte do motion graphics, assim, então ficou genial, o roteiro. Assim, a série, no geral, ela tá impecável, não só no aspecto inclusão, acessibilidade, mas, como a gente costuma usar o termo dentro do audiovisual, no mundo audiovisueiro também, a série tá muito linda, a montagem ficou muito linda, parabéns, inclusive, Serginho, a montagem ficou show de bola, a trilha, enfim, a obra tá impecável. Então, cara, mesmo se você, como a Ali disse, eu não tenho nenhuma deficiência, top, assista para você entender quão importante é a tua loja ter um vendedor que fala em Libras, para você entender quão importante é a tua corporação policial ter um soldado, ter 2 soldados, ter um soldado por turno que fala em Libras. O SAMU, cara, a parte que a menina é atropelada. Eu sou péssimo com o nome de personagem, tá? Isso! E o rapaz lá, o Jax. O Jax fala, alguém fala em Libras, alguém fala... Assim... É um troço tão agoniante, sabe? E é muito legal porque mesmo você assistindo, te tira muito da tua zona de conforto pra tipo, caramba, velho, por que os mercados não têm um profissional que fala em Libras? Por que as empresas não têm um RH que fala em Libras? Sabe? Então, cara, a mensagem que vocês quiseram passar com a série, ela foi muito bem passada. Vocês estão de parabéns, assim, de verdade. E sem muita... Fico bem feliz de ouvir isso, né? Porque o nosso objetivo é justamente fazer as pessoas repensarem um pouco, né? De divulgar Libras, né, John? Porque, assim, eu também estudo letras Libras na UFSC. Sim. E eu também, assim, quando eu descobri esse universo, até na época que a gente começou a pensar em produzir essa série, eu queria parar de trabalhar com audiovisual. Eu comecei a fazer faculdade de letras Libras para ser intérprete. Trabalhava já quase 20 anos nessa área, na época fazia 15 anos. Sim. E eu queria parar com, né, trabalhar com, sei lá, pensava assim, eu quero fazer alguma coisa que eu possa ser mais útil para o mundo, e fui estudar para ser intérprete. E quando eu conheci esse universo, conheci as pessoas surdas, e realmente eu vi essa capacidade imensa que eles têm, e que ao mesmo tempo existe essa barreira muito grande na sociedade. Então a gente viu ali uma grande oportunidade também de mercado, né? Claro que o nosso objetivo é divulgar Libras, mas também a gente percebeu que é uma história que não tinha sido contada aqui no Brasil ainda. Né? A gente sabe que tem outros produtos feitos no mundo, assim, que abordam a cultura surda, que tem alguns atores surdos, inclusive, protagonizados por atores surdos, mas aqui no Brasil é um produto pioneiro, né? Sim. Então, assim, pra gente também, como produtores, também foi um grande passo, né, ter feito esse trabalho. A sacada toda foi genial, porque... Como vocês disseram, e é muito aquilo que eu sempre falo, é a questão do protagonismo mesmo, sabe? Você fazer uma série de Libras com surdo, você fazer um filme de cego com cego, é a coisa do protagonismo mesmo, sabe? E talvez vocês deram para essas pessoas, para esses atores, para essas atrizes, uma oportunidade que talvez outra produtora não daria, não teria pensado em dar. E mostrar o talento dessas pessoas enquanto atores, acho que essa é a palavra-chave, né? O protagonismo. E já entrando nessa onda do protagonismo, né? Todos os protagonistas da série, eles são surdos, né? Qual foi o principal desafio para vocês na produção em geral da série? Só vou fazer uma correçãozinha, né? Claro. Não são os protagonistas, né? Todos os atores surdos. Todos os atores surdos. Todos os personagens surdos são interpretados por atores surdos. Isso foi uma premissa
Isso foi uma premissa que a gente, desde o início, assim, foi concordado entre nós, né? Que todo personagem surdo seria interpretado por um ator surdo, né? Nós temos o Bruno, que é aquele intérprete. Que é o intérprete. Que tem uma second life ali na série, não vou muito legal, sem spoilers, né? Poderem assistir. Mas o Bruno, por exemplo, ele é ouvinte, né? Ele é um protagonista forte. Mas todo personagem surdo é interpretado por surdo, então né? Temos ali, né? A gente tem 25 atores surdos trabalhando. São 25 atores surdos entre ou coadjuvantes, né? E também os atores ouvintes, que eu acho que é uma coisa importante a gente ressaltar, que são profissionais catarinenses, né, Serginho? Sim. Que a gente também chegou nessa questão assim, nós vamos trazer alguém global, vamos fazer uma, né? E a gente se deu conta que a gente já temos um pouco de experiência nessa área e conhecemos já vários atores daqui, né? E a gente pensou, poxa, vamos fazer uma coisa daqui, vamos chamar as pessoas daqui, de valorizar, né? As pessoas que trabalham aqui no nosso estado, a gente tem belíssimos atores aqui. Então a gente vislumbra assim, né? Que a gente possa estar continuando esse projeto e trazer mais pessoas também para estarem participando. Porque o estado também foi muito positivo, não só para os atores surdos, mas também para os atores ouvintes, né? Poxa, que bacana. Desculpa te cortar, Serginho, pode falar. Eu me empolgo, John. E com relação aos desafios, foram muitos, né? Digamos que o principal desafio, como não deixaria de ser, foi a comunicação, né? A questão da comunicação, ela teve que ser... teve o auxílio de intérpretes, sempre, né? Desde os ensaios, preparação de elenco, durante o set. Então a gente teve bastante auxílio de intérprete, porque por mais que eu saiba um pouco de Libras também, a minha Libras não é fluente para a velocidade de um set de filmagem, onde tem que ser tudo muito rápido, você tem que falar e, né, muitas vezes tem que ser tudo muito rápido, assim, as coisas. Então a minha e a resposta dos surdos, a gente também estava lidando não, o Crisálida ainda existe, ele vai continuar, então a gente lida com surdos que tem muita fluência na Libras, né? Então é mais fácil tendo intérprete, né? Com certeza. Então, talvez, assim, teoricamente, esse tenha sido o maior desafio, mas ele foi assim, a gente tirou de letra, né? Porque os intérpretes ajudaram, porque os atores surdos são muito bons, a gente trabalhou com pessoas muito legais em todas as esferas ali da produção, né? E a gente teve, com relação a isso, eu acho que não afetou como um desafio poderia afetar, assim, a série, né? Foi uma coisa que a gente tirou de letra, foi bem... Todo mundo muito engajado, foi, né? Bem Tanto engajado, a equipe quanto os atores. E como a gente teve esse trabalho de pré-produção também, que foi bastante amplo, a gente levou uns 3 meses de pré-produção, né? De preparação de elenco, ensaio, né? A gente ficou uns 3 meses. Então as pessoas que acabaram se conhecendo muito. Então foi bem interessante que no final, assim, nos últimos 15 dias das gravações, vários colegas da equipe ouvindo já estavam sinalizando. Olha que bacana. Aprenderam um pouco de Libras para poder conversar com os atores surdos, né? Porque fizeram amizade natural, né? Estão trabalhando juntos. Com certeza. Então despertou também na equipe esse desejo de poder aprender Libras. E também, assim, a gente sentiu que uma coisa legal que flui, né? O set em Libras, porque às vezes tu tem que fazer silêncio na gravação e tu consegue passar um monte de comando para a equipe através do Que fantástico, que fantástico. Silêncio, né? Silêncio no set não rolou, né? A Libras é maravilhoso. Cara, que legal. De filmagem, cara, porque tu fala em Libras e não faz barulho. E deixa eu fazer uma pergunta para vocês por pura curiosidade técnica, realmente. Tanto você, Ali, quanto como roteirista, a produtora e o próprio Serginho como diretor dentro do set, assim, como é que foi a comunicação entre a técnica e os atores? Tipo, sei lá, o teu gaffer precisava posicionar alguém mais próximo à luz, ou o teu diretor de fotografia precisava que alguém desse um passo a mais para tal coisa. Como é que foi esse desafio, assim, tipo, foi muito complicado, ou a equipe técnica, que eu digo, ela de fato mergulhou na coisa e eles se esforçaram para pegar Libras e tudo mais? Vou falar primeiro, né, porque como era do set, essa coisa dos atores eram mais comigo, né? Então, assim, como eu te falei, a gente tinha intérprete, né, sempre no set.
Então, tudo que não se podia ser resolvido, às vezes, que nem tu tá dando esse exemplo, que é um exemplo um pouco usado, a gente quase não precisou disso, o gaffer posicionar, né, alguma coisa assim, porque eu estava sempre presente, né? Então normalmente eu fazia isso com os atores. Também a gente sempre estava muito bem ensaiado. Eu e o Gabriel Garcia, que é o diretor de arte e também meu assistente, ele acumulou 2 funções, porque ele já tinha sido meu assistente no curta, né? Porque a gente não pode esquecer que a série Crisálida, ela tem um pré, que é um curta, que é um curta. Um piloto, a gente pode falar disso daqui a pouco. Sim. E o Gabriel já foi meu assistente no curta, um cara que estava desde o começo do projeto com a gente. Então, assim, éramos eu e ele, a gente tinha todas as cenas fotografadas em todos os ângulos que a gente ia filmar. Nós visitamos todas as locações, todos os cenários, a gente fotografou take por take, a gente tinha como se fosse um storyboard em foto de tudo, a gente ensaiou com os atores, então assim... O briefing estava bem amarradinho mesmo, né? Muito, a gente fez uma pré-produção muito, muito afinada, assim, muito bem detalhada. Planilhas de decupagem, sabe, muito bem decupada. Então, assim, isso acontecia. Claro que a equipe eventualmente tinha que trocar alguma ideia com um ator surdo, né? Rolava, né? Rolava isso. Mas, então, assim, o que não se resolvia por gesto, né? Que não são sinais de libras, né? Que não se resolvia por gesto, no caso do pessoal da técnica que não sabia Libras, não é nem questão de não ser fluente. Não saber, não né? sabia Libras, então, às vezes, por gesto, o surdo entende. Mas a gente tinha sempre intérprete ou intérpretes no set para essas horas, né? Então, isso foi bem tranquilo. Uma coisa legal também, John, que a gente tinha um tradutor que trabalhou conosco, que é surdo, não consultor, participou conosco desde o começo dos roteiros, que é o João Gabriel Duarte Ferreira, e ele também acompanhou todas as filmagens. Então, assim, ele é surdo, super fluente em Libras. O João Gabriel, ele é mestre em estudos da tradução, inclusive, e ele fez a consultoria dos roteiros, ele fez a tradução dos textos em Libras, ele acompanhou a preparação dos atores, ele acompanhou as filmagens, e ele é um surdo oralizado, muito bem oralizado. Ele fala português muito bem. Então, assim, ele estava sempre com o Serginho. Sim. Eles estavam trabalhando juntos o tempo inteiro, ele, o Serginho e o Gabriel, né? O João Gabriel, o Gabriel e o Serginho. Então, eles, como equipe de direção, eles tinham esse apoio muito forte do João Gabriel também. E essa comunicação entre os surdos e os ouvintes, ela foi fluindo, assim, foi natural, porque assim, os surdos também, eles querem nos ajudar. Com certeza. A gente está tentando se comunicar, né? Então, eles veem que a gente está tentando sinalizar, mesmo que a gente está errando o sinal, eles nos ajudam consertando, eles tentam se esforçar para fazer a leitura labial. Então, rola comunicação, mas a gente pretende, na segunda temporada, fazer uma preparação melhor para a equipe, né? Para que a equipe tenha um pouco mais de fluência em língua de sinais. Eu acho que isso é uma coisa bem importante. Não, bacana, tá. O João Gabriel entra naquela parte do começo, quando a gente começou a falar, que tu estava falando sobre o protagonismo, né? O João Gabriel entra muito, né? Desde essa parte, o protagonismo surdo, ele está presente no Crisálida desde o princípio mesmo. Desde o pré mesmo, né? Roteiros, a gente já tinha um consultor surdo trabalhando com a gente mudou cena por conta da consultoria dele disse, não, mas o surdo jamais vai ter essa atitude numa determinada situação e a gente... Cara, você consegue trazer um exemplo para a prática? Oi? Consegue trazer um exemplo para a prática de alguma cena que teve que ser alterada? Sim, a cena do acidente, do atropelamento, da Morgana, por exemplo. No roteiro que a gente criou antes do João Gabriel, porque também a gente não ia azucrinar o cara, porque pra gente criar um roteiro desses, a gente fica 3, 4 pessoas em volta de uma mesa, botando, né? Vai vindo insight e você vai jogando até que encaixa, né? Eu tô dizendo bobagem, mas eu vou dizer porque essa bobagem o outro roteirista vai ouvir do jeito dele e ele vai talvez criar alguma coisa interessante por causa dessa bobagem que eu tô dizendo. Então, exato. Claro que nesse momento a gente não é botar um surdo no meio da gente,
Porque... Tem text direto. E não tem porquê. Então, então a gente criava... investimento ainda, né? A gente criava o roteiro sem ele, mas depois a gente lia tudo junto com ele e fazia algumas alterações. E essa foi uma alteração, porque a Morgana ela era atropelada no roteiro original. Quando ela caía, que o Jax vinha socorrê-la, ela tirava o telefone, pegava meio que o telefone, meio sofrendo ali com a dor e tal, pegava o telefone e tentava pedir para ele ligar para alguém. Sim. Para dizer o que estava acontecendo. E o João Gabriel falou, cara, um surdo nunca vai dar um telefone para um ouvinte para fazer esse tipo de coisa, porque é constrangedor. Pela quantidade de constrangimento que eles passam, eles não fariam isso, entendeu? E aí a gente mudou a cena para a cena como ela é, assim, não é que todos, enfim. Não, a gente entende. Como é ficção, muitas vezes tu faz exatamente no roteiro o que a pessoa não ia fazer. A parada da liberdade poética, né, também. Mas eu também entendo muito a vibe do putz, ela tá ali, acabou de ser atropelada, tá morrendo de dor. Ela não vai, o cérebro dela não tá apto a raciocinar e, pô, eu sou surda, então vou tirar meu celular, vou entregar pra ele. Então, é muito legal realmente ter essa consultoria. Eu imagino que tenha sido de extrema importância pra vocês, né? Sim. Pra série, né? Pro produto, né? Exato, pro material final ali, né? Sim. Já que a gente tá falando em série, Netflix, vamos organizar um pouquinho a nossa timeline aqui. Vamos... esculhambado, né? Começando pelo fim. Pois lá. Cara, tá parecendo que a gente tá produzindo de verdade, né? É que nós estamos filmando, né, cara? Depois a gente bota em ordem. Exato, daí na hora da edição o editor que se lasque, né? Como é que nasceu o Crisálida? A Ali falou que você tava desistindo do audiovisual, inclusive, tamo junto, eu tô entrando nessa vibe, tô quase desistindo do audiovisual. Você tava desistindo do audiovisual, aí você começou a cursar letras libras. Qual foi o gatilho pra você, pro Serginho, ou seja lá quem foi que teve o insight inicial e falou, vamos fazer uma série? Ou, de início não foi nem a série, foi o curta-metragem, né? Então, como é que de fato nasceu o Crisálida? Então, John, foi em 2013, mais ou menos, 2013 para 2014, né? Que nós estávamos tendo um grande incentivo, né, do audiovisual aqui no nosso país, felizmente, né? Hoje em dia a gente está com um problema seríssimo. Tá complicado. Eu compreendo que tu também tenhas esse pensamento de desistir, porque realmente estamos passando por um momento bem complexo, assim. Toda a área da cultura, né? Toda a área da cultura tá... Né? De desprezo, de guerra aos artistas, de boicote, de contingenciamento de recursos federais. Exato. E nessa época era o contrário, estava tendo um incentivo muito grande a projetos, né? E tava assim essa questão das séries bombando. E a gente já tinha alguns trabalhos que a gente já tinha tentado emplacar em editais, né? Eu sempre gostei muito de escrever e nós tínhamos essa ideia de fazer um projeto autoral. E eu tinha pensado nessa época de desistir de trabalhar com isso, mas o Serginho estava trabalhando ainda, né? A gente não tinha parado completamente. Só que não tinha raça livre nesse período. Nós trabalhávamos para outra empresa e que a gente prestava serviço para fazer programas de televisão, né? Quando nós nos conhecemos em Blumenau, acho que em 2018, né? A Raça Livre já existia nessa época. Sim, já existia, foi em 2016. Ah, tá. Foi em 2016. E nessa época, João, em 2013, 2014... abriu um edital do Fundo Municipal de Cinema de Florianópolis que oportunizava piloto para a série de TV. Então, eles estavam premiando projetos onde eles estavam dando um recurso, que na época foi bem pouco, foi R$20 mil, para a produção de um piloto. Então, na verdade, a ideia já era ser uma série. A gente acabou fazendo curta, por quê? Porque esse piloto, a gente... fez o piloto com o intuito de apresentar para canais de TV. Entendo. Tem um episódio piloto que é um protótipo, né? Para mostrar para alguns canais. E só que na época nós fomos convidados a exibir o piloto no FAM, que é o Florianópolis Audiovisual Mercosul. E assim, a aceitação foi muito grande. Foi muito legal, assim, eu acho que tinha cerca de umas 2.000 pessoas nos 3 dias de evento que assistiram Crisálida. O curta, no caso, o piloto da série. E com isso surgiram outros convites para outros festivais, outros eventos. E daí o Serginho fez uma montagem desse piloto, transformando nesse curta. Então, assim, a primeira coisa que foi feita foi o piloto da série.
E o curta já foi feito a partir do episódio piloto. Então, até a gente conseguir produzir a série, que daí foi, né, a gente participou de muitos eventos do audiovisual, viajamos bastante, assim, procurando oportunidades, oferecendo para canais de TV, até que em 2016, que foi quando a gente se conheceu, a gente já tinha a Raça Livre, né, porque o curta, na verdade, foi o nosso primeiro produto. Quando a gente registrou o nosso primeiro CPB, a gente abriu a nossa empresa, né, formalizamos a Raça Livre. Então, assim, em 2016 a gente se deu conta de que para a gente fazer uma série como a gente gostaria, nós também teríamos que ter parcerias. Certo. Né? Porque a Raça Livre estava recém começando. Então, assim, nós convidamos 2 pessoas que são, assim, muito queridas pra gente, profissionais que nós admiramos, para trabalhar com a gente nesse projeto, que são pessoas que já têm mais experiência. Que é a Alaine Milan, que é da TVI, Televisão e Cinema, que é a nossa, né, coprodutora, né, do Crisálida, e o Paulo Marcum, que é da Arapi Produções, porque quando perguntou qual foi o insight, o Paulo Marcum foi a primeira pessoa que a gente contou sobre essa ideia, isso lá em 2013, e que ele falou, isso vai dar certo, investe nisso, e a gente foi sempre mantendo ele a par, né? A gente encontrava ele nos eventos, mostrava como é que estava o projeto, então assim, ele foi um grande apoiador nesse sentido de estar incentivando. Então, quando a gente já estava um projeto um pouco mais encorpado, nós apresentamos para eles e fechamos essa parceria. Então, assim, é um casamento, né? Porque somos nós aqui da Raça Livre e a TVI, que tem a Alaine, tem o Felipe Muti, que também a Alaine e o Felipe trabalharam também no Crisálida. A Alaine foi preparador de elenco, roteirista, o Felipe Muti fez consultoria de roteiro, o Paulo Marcum também fez consultoria de roteiro, a produção executiva junto conosco, a Alaine também foi produtora executiva. Então, nós trabalhamos juntos, né? Nós todos, com mais vários profissionais. Então, em 2016, a gente entrou no Prêmio Catarinense Cinema, através da Arapi Produções, que é do Paulo Marcum, e o projeto foi contemplado para fazer a série da primeira temporada, né? Que é esse produto que está na Netflix hoje. Então, é um caminho longo, né? A gente pensa assim, poxa, para fazer uma série no Brasil, dependendo de recursos públicos, e ainda mais com um tema assim tão inovador, é difícil. A gente teve bastante não, tá? Bastante não, assim, a gente participou de muitas reuniões com vários canais para tentar vender o projeto quando estava no papel ainda, e as pessoas não conseguiam visualizar, John. Até porque quando nasceu o projeto, né, e de quando criou-se, né, de 2013 até 2016, diga-se de passagem, não falava-se tanto de inclusão como a gente está falando de 2019 para cá, o boom que teve dos influenciadores com deficiência e tudo mais, então ainda era algo, digamos assim, mais tabu, né? Ainda era algo não tão normalizado, apesar de ser normal, não era algo tão normalizado, então eu imagino que realmente tenha sido um desafio muito grande para vocês, né? Para tu ter ideia, assim, o fato de ser um produto bilíngue, com legenda e com libras, ele era totalmente pioneiro porque não era obrigatório ainda. Pois é, olha isso. Não era obrigatório, porque foi só em 2015 que começou a ser obrigatório. De toda obra com dinheiro público, né, ter que ter recursos. Ter que ter recursos, né? Então, assim, quando a gente pensou no projeto, ele era muito diferente, assim. Então, isso foi um grande desafio para a gente estar criando esse formato, né? Então, assim, o Serginho mesmo teve um super desafio como diretor e montador. Mas o legal é que a gente teve essa base do curta, né? Do piloto. Então, esse piloto que virou um curta, que teve a consultoria de vários profissionais surdos, porque dentro da Universidade Federal, eu felizmente tive muito acesso, né? Tenho até hoje. Não me formei ainda, então continuo estudando. Então, assim, tem professores maravilhosos que volta e meia estão nos auxiliando com consultoria. E o Serginho muito dedicado, né? Então, assim, as coisas foram fluindo. E a gente, felizmente, conseguiu estrear na TV Cultura em 2019. E o ano passado, 2020, entrou para a Netflix. Então, pra gente, assim, foi muito importante a gente poder colocar, né, esse projeto onde as pessoas realmente estão conseguindo acessar, né? Porque a gente sabe que a Netflix, hoje em dia, é onde está o nosso público. A TV Cultura foi maravilhosa, assim, porque foi ali que deu, né? Realmente, assim, a gente teve um boom, assim, em relação à mídia, né? A gente teve na época, assim, eu lembro que naquela semana da estreia, assim, eles realmente valorizaram a série Crisálida na programação deles.
Não foi assim, vamos colocar, não, eles deram um valor muito grande por conta da questão da acessibilidade. Que legal. Então saiu assim, mais de 65 jornais do Brasil, só jornais grandes, publicações assim, bem bacana mesmo. Nesse ano foi programação especial de final de ano, né, da TV Cultura. Né, olha que bacana. Então, realmente eles abraçaram o projeto, né? Abraçaram a TV Cultura, abraçou o Crisálida mesmo. Assim. Sim, de fato, né? Comprou a ideia e levantou a bandeira junto, né? Sim. E foi muito legal para eles também. Porque a gente depois recebeu o retorno deles, assim, dizendo que veicular o Crisálida na TV Cultura aumentou o prestígio da emissora. Mas com certeza. Para nós, né? Porque eles já são prestígio. Imagina, é o contrário para nós, na nossa cabeça. Putz, Porra, se alguém teve algum prestígio, ganhou algum prestígio, foi a gente, né, cara? Mas sim. Eles disseram isso para nós, então foi muito legal, assim. É que nem eu nesse momento, vocês têm noção que eu tô falando com os 2 diretores, 2 produtores de uma série que tá no Netflix, pai. Como diria o Carioca, tamo grandão. John, a gente tá aqui em construção, né, trabalhando, ralando. Estamos agora, sim, na função da segunda temporada, né, porque nós já tá rolando. Um projeto, já tá rolando, mas assim, por enquanto só a parte burocrática. Em 2019, sim. O projeto foi contemplado também no edital público, no Prêmio Catarinense SEMA 2019, para a produção de mais 6 episódios. Legal. E desde então nós estamos numa batalha para conseguir a liberação dos recursos. Lá no começo do episódio... Lá no começo do episódio... Você falou que... Mais 6 episódios agora. 6 episódios. 6 episódios. A primeira foram 4, certo? 4, isso. Entendi. Agora a segunda vão ser 6 episódios. A gente ganhou esse prêmio para produzir mais 6. Mas é isso, a gente tá batalhando a liberação dos recursos, que tá tudo parado, né, cara? Tá cine, desmonte no Brasil. A gente tá passando por um momento aí bem conturbado, esse genocídio que tá acontecendo não é só com as pessoas. Não, é com tudo, é com tudo. E não é só com a arte, não é só com as pessoas, é com o país, na realidade, né? Com a natureza. A gente tá vivendo uma época muito... Senão nós vamos mudar o foco do... Não, com certeza, mas no começo aqui do podcast a Ali estava comentando a questão da acessibilidade para surdo dentro dos podcasts e ela salientou que ela não estava me cutucando, mas eu agora vou dar uma cutucadinha. Se vocês quiserem dar uma englobada, uma expandida aí, botar talvez uma pessoa com deficiência visual dentro da série, algo do gênero, eu acho que seria bem legal. Não, eu brinco porque a gente acha que é um bicho de 7 cabeças, sabe? A gente, e não por capacitismo, mas realmente por desconhecimento da coisa. Porque eu até 2019 eu não tinha contato, eu não tinha amigos surdos. Eu conhecia, mas eu não tinha contato. Em 2019 eu fiz um curso que ele era voltado só para pessoa com deficiência e tinham várias pessoas surdas dentro desse curso. E coincidentemente a pessoa que eu mais fiz amizade lá dentro, a pessoa que eu mais criei um vínculo, foi a Vanessa. E a Vanessa, ela é surda. E o namorado da Vanessa, ele era o intérprete do curso, que era o João. Então... rolou uma amizade muito legal, eu ganhei o meu sinal naquela época, então a gente buscou formas de, como é que nós vamos comunicar uma pessoa com baixa visão que não enxerga de longe, com uma pessoa que usa a visão como principal recurso de comunicação, será que rola amizade? Será que a gente vai conseguir ter uma amizade legal? E assim, super rolou, eu não sou nem um pouco fluente em Libras, nem um pouco mesmo, assim, eu sou com Libras o que eu sou com Braille, uma criança de 1 ano. Então, pra mim é muito novo, mas é exatamente aquilo que vocês disseram, eles nos incluem de fato na comunicação deles, porque a Vanessa, ela se esforçava de tal maneira para fazer a minha leitura labial e mais, para oralizar o que ela queria expressar para mim, porque... Mas... Sim, é que na verdade os surdos não são mudos, né? Exatamente. Se eles escutam, né? Na verdade eles não falam porque não escutam. Mas porque não escutam. Eles não falam não, vários falam. Vários falam. Inclusive vários eles ouviam e falavam e por algum acidente, por alguma doença, perderam a audição, então ficaram surdos, né? Porém, eles
tem uma excelente leitura labial, né? Então, assim, era muito fantástico, porque rolava toda a comunicação, sabe? Era algo genial. Vocês estavam falando, né, que daí em 2020, né, voltando então à nossa timeline ali, que eu acabei abrindo uma caixinha alternativa na timeline, que foi quando vocês entraram pro Netflix. Acredito que vocês acabaram tendo uma explosão um pouco maior, porque hoje em dia muitas pessoas já nem têm mais TV aberta e tudo mais, apenas streaming, né? E como é que foi a aceitação do público em geral? Como é que foram os feedbacks para vocês? Devem ter sido gratificantes, assim, né? São até hoje. Imagino. Sim, a questão que tu falou de colocar uma pessoa cega com baixa visão, a gente já pensou, assim, de repente incluir um personagem surdo cego. Que também é uma coisa bem importante, assim, né? Fantástico. E a gente só tem um pouco, assim, do cuidado de ela não se tornar uma série muito assistencialista, entendeu? Tem que pensar porque, assim, a nossa pegada é que Crisálida, ele traga situações do cotidiano de qualquer pessoa, né? Certo. A única diferença é que os nossos personagens não escutam. Mas a gente tem esse receio, as pessoas falam, por que tu não coloca na próxima? A gente também já pensou, botar um cadeirante, começar, a gente pensou já várias possibilidades. Mas a gente não vai dar como é que eu vou te dizer? Não vai ser um protagonismo tão grande para esses personagens. Eles serão personagens bem secundários. Sim. Mas a gente tem sim vontade de incluir mais pessoas que têm algum tipo de deficiência. Eu acho que isso é importante, né? Por mais que não estejam ali no primeiro plano, mas que a gente traga essas pessoas para trabalhar com a gente no projeto, né? Não, é só isso que você falou da questão do assistencialismo, e muito fala-se a respeito do capacitismo e tudo mais hoje em dia, né? Então, apesar de todos os desafios já enfrentados por vocês na pré-produção, na produção e na pós também, é um tema muito delicado, né? Porque qualquer coisa que não tenha sido friamente calculada podia ser interpretada como capacitismo, como assistencialismo. Então, realmente foi um tema que exigiu muita, como é que eu posso dizer, muita delicadeza, muita sutileza. Não sei se esse é o termo correto. Essa minha fala, eu tenho um pouco de receio de ser capacitista quando eu falo isso, né? Sim. Eu acabei de falar agora. Porque a gente sempre fica com o pé atrás, João. Porque, assim, eu não sou surda, eu não sou cega. Então, assim, é o meu ponto de vista como autor ouvinte, sabe? Sim. Então, assim, a gente está sempre... É por isso que, para nós, assim, ter a consultoria de um profissional surdo é tão importante. É importante. Para que a gente não peque, né, nesses pequenos detalhes. E eu acho que o fato da gente também estar envolvido, de fato, com a comunidade surda, porque eu acho que isso que é o diferencial. Porque, assim, nós não somos pessoas falando sobre isso. Eu realmente, né, estudo letras libras, eu estou envolvida, a gente volta e meia, agora, claro, com a pandemia, a gente não está mais fazendo isso, mas, assim, a gente sempre foi em eventos de pessoas surdas, da comunidade surda, participamos. Então, assim, a nossa convivência, né, na verdade, esse projeto, ele é uma extensão da nossa vida. Correto. O Crisálida, ele realmente, assim, ele, né, traz muito do que a gente vive, né, Serginho? Então, assim, até as pessoas, às vezes, já ouvi uma pessoa me falar, que eu achei bem legal, assim, inclusive as pessoas que trabalham como os atores, a figuração, tem muita gente das nossas relações, né? Porque é uma produção independente, com poucos recursos. Então, esse é o fato de estar na Netflix, também foi por muito trabalho nosso, da gente, né? A gente sempre vislumbrou, lá no começo era a nossa meta, né? E a gente tentou de várias maneiras, não foi uma coisa fácil, a gente levou vários nãos da Netflix. E a questão, assim, a divulgação até hoje, a divulgação toda independente, o nosso Instagram, né, eu que gerencio. Então, assim, eu que estou fazendo as postagens, a gente não tem uma grana, assim, apesar de nós sermos 3 produtoras trabalhando no projeto, a gente trabalha praticamente como voluntário nesse período que não está entrando nada, né? Sim. Então, assim, a gente faz esse... Mas, por um outro lado, gerenciar o Instagram, por exemplo, nos dá muito contato com o público. E a comunidade surda, ela é muito engajada. E isso nos motiva, porque tem dias que a gente está, assim, desanimado, né? A gente, poxa, tá de diligência do projeto, não sai o dinheiro, pô, quando é que vai sair? Quando é que nós vamos começar a produzir, né? A gente tem esses altos e baixos. E esse contato com o público direto, isso nos motiva muito. Porque assim, a gente recebe mensagens, assim, praticamente todos os dias pelo direct, né? Todo dia a gente recebe algum incentivo de pessoas que assistiram a segunda temporada, pessoas que se identificaram. E assim, e o que a gente está percebendo, assim, de uns 2, 3 meses para cá,
é que ele está chegando em novos públicos. Né? Porque no começo ele foi muito assim para a comunidade surda, que estava conseguindo acessar a Crisálida e eles divulgando, né? Rola muito, as pessoas postam muito sobre isso, que pra gente é bem importante porque ajuda nessa divulgação e é uma mídia espontânea, né? Então, assim, pra gente é excelente, eu fico bem feliz quando eu abro lá e vejo que tem uma publicação. Então, eu tô bem atenta também de estar sempre comentando, né? E conversando com as pessoas, entender o que as pessoas me dão dicas, me contam histórias, até às vezes, né? Eu quero contar a minha história. E eu acho legal, assim, que muita gente também está se oferecendo para trabalhar no projeto. Que pra gente é legal por um lado, mas por um outro, a gente não tem condições de trazer as pessoas para cá, para Floripa. Sim, com certeza. Existe toda uma logística por trás, né? Para quem não sabe, trabalhar com audiovisual no Brasil é muito caro, é praticamente inviável, né? Se você não for muito rico, ou se você... E mesmo com recurso público, assim, ainda é algo inviável, porque, cara, é muito caro. É muito caro trabalhar com audiovisual no Brasil. Então, o desafio que vocês tiveram do Crisálida, ele vai muito além da comunicação, né? Levando em conta que, como você mesma disse, apesar de ter 3 produtoras envolvidas, o desafio é muito grande porque, né, e falando em audiovisual no Brasil ser muito caro, eu percebi que muita coisa foi feita por vocês mesmos, né? Na realidade, eu diria que 97% foi feita por vocês. Tudo isso, né? A nossa equipe tinha umas 40 pessoas, mais ou menos, né, de técnicos, né? De equipe no set, diária, assim, era em torno de 40 pessoas. Mas as funções, né, de chefia de equipe, assim, sim, né? A gente, né, realmente, assim, é um pouco da nossa alma. Como a gente fez uma pré muito bem feita, né? A gente desenhou tudo como a gente achava que tinha que ser, né? E essa coisa de ter sempre os surdos junto com a gente, eu acho que isso é o mais importante, cara. É tu ter alguém da comunidade junto, entendeu? Tu vai falar de uma favela, tu tem que ter as pessoas daquela favela. Tu, né? Qualquer minoria que tu vá falar, tem que ter as pessoas engajadas ali para tu não correr risco de... Que vivem aquilo, né? E de críticas. E realmente tu tá mostrando o que não é, né? Então a gente sempre teve muita preocupação com isso. Então, não sei se é por aí que tu tá falando, mas o de que muita coisa, quase tudo foi feito pela gente. Nesse sentido, sim. O grosso da produção, sim. Mas a gente teve uma equipe grande, né, cara, trabalhando com a gente o tempo inteiro, assim, pessoas... Quando eu digo que foram vocês, eu digo mais realmente a parte executiva, administrativa da coisa realmente, né, de colocar no papel, de ir para as reuniões, de dar a cara a tapa e depois de colocar na prática. Com certeza uma obra audiovisual ela não consegue ser... Sim. Até a questão do Netflix foi a gente que tomou a frente, porque assim, a questão do Netflix, cara, a gente antes, né, depois que a gente fez o piloto ali, que virou curta e tal, que a gente começou a desenvolver a primeira temporada, que depois que a gente ganhou o prêmio, a gente participou de vários eventos. E aí, nesses eventos, a gente acabou ganhando alguns prêmios, assim, né, de desenvolvimento ali e tal. E a gente ganhou uma consultoria, algumas consultorias, e, tipo, teve uma que eu não era o nome dele, o diretor? Roberto Dávila, que é um diretor, que tem muitos longas aí e tal. Ele foi um dos que deu uma consultoria pra gente, um prêmio que a gente ganhou. E, assim, a gente ia começar a filmar, nossos planos era começar a filmar em setembro. Ele olhou, leu os roteiros, conversou com a gente e falou, cara, o que eu posso dizer como consultoria para vocês é adiem mais 2-3 meses e afinem algumas coisas. E a gente fez isso. Sim. Então, assim, eu acho que isso contou muito também, né? E é claro, esses 2-3 meses foi. E uma das coisas que uma vez, mais de uma vez, a gente vendo palestras da galera que já tinha emplacado filmes e em distribuidoras até internacionais e tal, eles sempre falam o seguinte, cara, quando tu for fazer um produto que tu quer vender, um produto audiovisual que tu queres vender para alguém, mira em quem tu quer vender e faz o produto para aquele canal. Tu quer fazer um filme tu quer fazer um documentário para Discovery, então tu faz documentário para Discovery, não para National Geographic, entendeu? Legal. E a gente, desde o começo a gente falou, essa série vai ter que ser Netflix. E a gente fez tudo para ela ser da Netflix. A gente desenhou os roteiros, a gente estudou as séries da Netflix,
pra gente ter um produto pra Netflix, a gente não pensou em outra emissora. Porque diferente do que todo mundo pensa, né? Desculpa até te cortar, mas diferente do que muitas pessoas pensam, o Netflix não é igual ao YouTube, que você cria um canal, faz um upload do arquivo lá e solta pra todo mundo, né, cara? Tem toda uma lista técnica gigante que você tem que corresponder, né? Então, eu ia chegar exatamente aí agora. A gente trabalhou com a câmera que a Netflix aceita. Exato. Então a gente teve tudo isso, assim. Tudo isso. O simples fato do loudness fora do nível, a Netflix já não deixa entrar, então é uma burocracia de... Realmente, como você disse, tem que ser desenhado para aquilo ali, porque senão não vai, cara. Não rola. Então acho que foi uma coisa também que a gente focou mesmo nisso, né, cara? A gente co-criou essa realidade, né, John? Sim. Todo mundo dizendo pra gente que não ia dar, porque todo mundo achava que era loucura, né? Até nós, né? Achava que era loucura. Que tá viajando, né, cara? Pra uma série Netflix. Quando o Serginho me mandou o WhatsApp. Mas se a gente não fizer uma série pra Netflix, a gente não vai botar na Netflix. Sim. A gente fazia só uma série da nossa cabeça e não desenhar no formato deles. Não vai entrar. Então, assim, nós também achamos loucura, mas vamos tentar e vamos ir até o fim. E foi, cara, assim, e até o fim foi uma puta negociação, cara. Depois que a gente fez, a gente tomou 3 nãos da Netflix, entendeu? De mandar o episódio e mandar pra ele, não, entendeu? Putz, e o dia que eles resolveram aceitar, foi assim, a gente recebeu o e-mail deles. Foi tão fluido assim que a gente recebeu o e-mail deles. Então, resolvemos... Não, eu tinha mandado e-mail pra eles um mês antes, eles não tinham respondido, eu tava assim, quase já, não vai dar certo. E daí a pessoa tinha saído de férias. E daí quando ela voltou de férias, eu acho que ela teve, né, graças a Deus, assim, pensou, peraí, vou dar atenção pra esses aqui, que talvez seja interessante a gente falar um pouco sobre surdos, né? Vamos pensar um pouco nisso. E realmente, assim, eu percebo, né, pelos feedbacks que a gente recebe, que inclusive a Netflix ganhou prestígio dos surdos. Não, com certeza. A Netflix não ganhou só prestígio dos surdos, como acho que a Netflix ganhou prestígio de toda a comunidade das pessoas com deficiência, porque é um grande passo para todas as deficiências. A série ela é focada sim no surdo, show de bola, mas mais que isso ela é focada na inclusão, ela é focada na acessibilidade. Então, cara, assim, com todo mundo o Netflix ganhou prestígio, a TV Cultura ganhou prestígio com todo o público. A Raça Livre... Não, a Raça Livre eu tiro dessa caixinha do ganhar prestígio, porque o foco de vocês sempre foi acessibilidade, né? Então, é muito legal, porque... E sem contar que existiu ali a possibilidade de abrir horizontes, né? Expandir possibilidades para outros criadores assistirem aquilo ali e ter um insight do, isso aqui vendeu... Porque é aquilo que eu sempre falo dentro do Baixe a Sua Visão. Você não quer falar de inclusão, de acessibilidade porque você compra a bandeira? Top! Fala pra vender. Fala pra vender porque as pessoas com deficiência, elas também são consumidoras. Então, pensa no teu bolso, mas pensando no teu bolso e deixando a tua loja acessível, automaticamente você está gerando inclusão. É legal porque desperta esses gatilhos nas pessoas, né? E não só na questão do produtor querer produzir algo para vender, analisando isso, mas como eu disse, para um comerciante, para qualquer outra pessoa, ouvinte ou pessoa sem deficiência, poder olhar para aquilo e falar, caramba, que agoniante, né? Um surdo ser atropelado e não conseguir se comunicar. Eu vou fazer um curso de Libras, nem que seja o básico, mas para eu conseguir prestar o mínimo de apoio, o mínimo de inclusão. Então, vocês despertam alguns gatilhos, né, referente a isso. E uma das coisas que me chamou muito a atenção na série, como eu já elogiei bastante no começo e eu falei que eu ia tocar nesse assunto, é a questão da audiodescrição. Eu não consigo não falar nisso, né, até porque, né, baixa a sua visão visual e tal, então eu preciso tocar um pouco nesse assunto da audiodescrição, porque esse é um trabalho que a Raça Livre já presta, né, tanto de audiodescrição quanto de Libras, né, e tudo mais. E todo o roteiro, toda a produção da audiodescrição, ela também foi feita por vocês. A ideia de colocar um dublador específico para cada ator surdo, tudo isso veio de vocês mesmo? Nasceu de dentro da Raça Livre? Sim, eu sou o descritor, né, John?
Eu fiz curso para audiodescritor e hoje eu sou um audiodescritor, né? Estou audiodescritor também. Então a gente faz bastante audiodescrição para outros filmes, né? Agora a gente não tem trabalhado muito porque está tudo parado, enfim. Por conta de estar dentro desse universo de acessibilidade, eu fui estudar, a gente começou com a história da Libras, né? Certo. Das janelas de Libras e tal, mas para a gente poder ser uma produtora completa, né? E não precisar ficar contratando, eu fui fazer um curso e adorei, cara. Adorei fazer audiodescrição, curto muito fazer um roteiro de audiodescrição. Que legal. De filmes e de produtos audiovisuais, gosto mesmo, assim, cara. E curti, né? E como eu sou músico, eu canto, tem banda a vida inteira, comecei a fazer a locução também. Mas então, é consultoria, né? Também, né? Então, assim, dentro desse curso de audiodescrição, dos cursos que eu fiz, né? A gente trabalha sempre com consultor cego, toda a audiodescrição que a gente produz aqui na Raça Livre, a gente tem consultoria de pessoas cegas. Eu já prestei consultoria, inclusive, para você, né? Sim, você já prestou de um filme, um longa muito, muito bom, inclusive. Eu acho até que eu te mandei o retorno do diretor naquela época, né? Cara, ele curtiu muito aquela audiodescrição, o diretor do filme. Mas assim, não é querer puxar a sardinha porque você tá aqui tete a tete comigo, mas a tua audiodescrição, ela é gostosa de ouvir, cara. Não é um troço cansativo, sabe? Não é aquela coisa que, de novo, o cara tá ali falando que a câmera foi pro lado. De novo, o cara tá falando que a câmera deu um zoom. Não é, cara. É um troço assim que a Alexandra, que é vidente, tem visão 100%, ela assistindo comigo em audiodescrição, ela fala, cara, que brisa gostosa, né? Que troço legal de ouvir. Então, parabéns, cara. É muito suave, é muito gostosa realmente. Não é uma audiodescrição cansativa, não é uma audiodescrição mecanizada que parece que os caras fizeram o roteiro e botaram o Google pra falar. É muito humanizado, é bem legal. Eu procuro fazer isso, né? Entonação da voz que tem a ver com a cena, né? Eu acho que isso tudo é muito importante, né? Para audiodescrição, para o cego poder ter um entendimento por completo do filme, né? Exatamente. Se puder passar um pouco da essência da cena no teu tom de voz, isso é muito legal. E é legal o fato de você ser diretor e você ser montador, porque você une a técnica do cinema com a audiodescrição, né? Que a gente sabe que a cor, o ângulo, tudo isso fala, tudo isso é linguagem, né? Claro, a audiodescrição ela tá muito atrelada ao tempo que tu tem para audiodescrever alguma coisa, né? Que normalmente tem diálogos, tem e tu não tem como sobrepor a audiodescrição em cima de um diálogo. Uhum. Né? Então, muitas vezes tu tem que selecionar o que tu vai audiodescrever ali, o que é importante para aquela cena, para o cego poder entender o que está se passando, né? Às vezes tu tem que omitir alguma coisa porque não dá o tempo, mas daí tu vai ter que optar por falar alguma coisa que o cego consiga entender a ação, o que está acontecendo ali. É muito legal, cara, é um quebra-cabeça muito interessante de fazer. E assim, eu acho que levando um pouco para esse lado do que está falando da suavidade, da fluidez da audiodescrição, tem um pouco também que eu já estudei muito por ser músico e tal, técnicas de sonorização, né? Certo. Então essa coisa de encaixar, da mixagem é muito importante. Então toda a técnica, coisa de tu né? encaixar exatamente, às vezes tu só tem um tempo para falar uma palavrinha, mas dependendo do jeito que tu encaixar essa palavrinha, tu consegue botar duas palavrinhas. Uhum. E essa palavrinha mais que você consegue botar, muitas vezes faz toda a diferença para o cego poder entender aquilo ali. Uhum. Né? Então acho que isso aí ajuda também nessa parte do cego entender o que está acontecendo e essa fluidez da audiodescrição, assim. Cara, é uma coisa que eu gosto muito mesmo de fazer. Me realizo fazendo audiodescrição, assim. Acho muito legal. Que fantástico. Complementando, né, no caso da audiodescrição da série Crisálida, o consultor foi o Felipe Lianes. Ele também é audiodescritor e ele é baixa visão. E é um cara fantástico, que trabalha bastante com a gente também. É doutor Ele é, super entendido de audiodescrição, assim, então ele participou bem ativamente do processo, né? E uma curiosidade, John, é que, assim, a gente, quando fez as vozes, né, dos personagens, a gente também se preocupou com pessoas de que a gente possa ter acesso, sabe? Porque, assim, já aconteceu da gente fazer, tipo, um vídeo para redes sociais, por exemplo, e que a gente fez uma personagem surda sinalizando, né? E daí nós pensamos, nesse caso aqui era legal ter uma voz, ó.
E daí a gente chamou a mesma pessoa que fez a voz da Morgana na audiodescrição para fazer a voz da Morgana num vídeo da rede social. Ah, então, que legal! Também ter essa continuidade, né? E te confesso assim que é uma coisa que eu gostaria de fazer mais. Mas, por enquanto, a gente está com pouquíssimos recursos, né? A gente não tem como estar investindo, assim, nesse momento. Sim. Mas eu tenho planos, assim, que para a segunda temporada nós vamos trabalhar essa questão também de redes sociais, mas uma pegada mais próxima, assim, sabe? Que legal. Poder ter um pouco mais de como é que eu vou dizer, de sofisticação, né? Nesses quesitos, assim, porque são coisas que a gente fez tudo muito sem grana, né, Serginho? Sim. Tudo foi rolando, assim. Tudo na guerra, né? Não é uma produção Netflix, né, gente? Não é... Sabe, qualquer sériezinha tem um episódio por 3 milhões. É muito caro. 800 mil, sabe? Todos os episódios. Então, assim, é muito pouco dinheiro. É pouquíssimo, realmente. Foi muito guerrilha, né? Como a gente usa o termo. Foi muito guerrilha, né? Até que no set, até a filmagem, a gente não pode dizer que foi guerrilha. Foi uma filmagem bem profissional, assim, cara. A questão da produção, nos dias de set, de filmagem, tudo. Não, dá pra sentir. Cara, assim, ó, Não dá pra dizer que é guerrilha, porque a gente tinha todo o equipamento que a gente precisava, a gente tinha muita parceria. Como a gente já trabalha há muito tempo na área aqui, a gente tem muita parceria com empresa de aluguel de equipamento e claro. Tal. Então, pra tu ter uma ideia, voltando lá no piloto, cara, porque o piloto sim não tinha dinheiro, né? Que era o que virou curta-metragem, a gente tinha 20 mil reais pra fazer um filme. Pois é, não paga o cara, não paga nada. Não paga então, nada. A gente não tinha grana e a gente foi nos nossos parceiros. Por exemplo, o Edson Fattori, que é o diretor de fotografia tanto do curta quanto da série, que eu digo pra ele que ele é sócio, né, cara? Ele pro piloto, cara, ele botou o equipamento dele todo, que já era a câmera, a Red, que é a câmera que a Netflix aceita. E tal, 4K, com todos... Botou, cara, todo o equipamento dele de filmagem, a câmera, com as lentes, com tudo que ele tinha, e o trabalho dele de diretor de fotografia sem cobrar nada. Cara, isso é genial. Parceria, isso é legal você ver comprar, né, a ideia. Nem o cachê dele e o aluguel do equipamento dele não pagaria os 20 reais, os 20 mil. Não paga. Então, assim, a gente foi atrás dos nossos parceiros. A empresa, a gente, por exemplo, aqui em Florianópolis, a gente tinha tem duas empresas de aluguel de equipamento, de luz e maquinária, né, Trevin, aquelas coisas, e a gente foi numa delas e falou, de repente a gente vai lá não vou dizer nomes, mas de repente a gente vai lá no outro, vocês fazem um baratinho pela metade, e eu converso com ele, a outra metade do equipamento ele também faz um precinho baratinho, não sei o quê, daí o dono da empresa deu uma lida assim na parada, a gente explicou pra ele o que era, ele disse assim, cara, esse projeto de vocês eu faço questão de ser parceiro, nem vai lá. O que vocês precisarem, se eu não tiver alugado, tá na mão de vocês para vocês fazerem esse projeto. Então, assim, então tu vê que é um projeto de luz, entendeu, cara? Ele é que legal. Uma coisa que foi, tipo assim, hoje a gente vê que a gente não foi atrás do Crisálida, cara. O Crisálida veio atrás da gente, entendeu? Ele escolheu vocês, né? Desde o começo, todo o fluxo que foi desde o começo, desse dia que eu estava naquela reunião e que eu falei sobre o projeto e o Marcum disse, cara, isso aí é muito legal. Lá em 2013, sabe, que era uma reunião que tinham vários jornalistas, um monte de gente para discutir novos projetos e não sei o quê. Quando deu a pausa, que as pessoas foram para fumar um cigarro fora da sala, ficou eu, o Marcum e o dono da produtora. E aí era a primeira vez que eu estava participando de uma reunião dessas e eu disse assim, eu e minha esposa temos uma ideia. Todo mundo já tinha dado um monte de ideia de séries maravilhosas, de longas, de não sei o quê. E eu, cara, depois saiu tava todo mundo lá na rua fumando um cigarrinho e eu falei assim, tava só nós três na sala, eu disse, eu e minha esposa, a gente tem uma ideia de fazer alguma coisa, porque ela está estudando Libras, a gente queria fazer alguma coisa com surdo e tal. Cara, o brilho do olho dele brilhou. E ele disse, cara, isso aí dá certo, pô, não desiste, não. Isso, sabe, tu vê que não foi a gente que foi atrás, cara, o Crisálida veio atrás de nós, a gente foi iluminado para poder desenvolver e fazer esse projeto, entende? O Rubens, que é o ator principal do piloto, do curta, que era um garotinho, depois na série ele vira adulto, né? O episódio 3 é sobre ele, né? Sim. Tem muitas cenas, inclusive, de flashbacks que eu uso do curta na série, né? Que é outra coisa muito legal, e a gente tem o mesmo ator com 3 anos de diferença, então ele é uma criancinha e na série ele já é um adolescente. Já é um adolescente, então, que a gente não precisa, é o mesmo ator, não é uma coisa... Cara, que legal. Um ator parecido. Que não, legal. A gente tem o mesmo ator, entendeu?
Então, assim, o dia que eu descobri ele para fazer o curta, a gente tava... o piloto, né? A gente já tinha ganho o prêmio do piloto, tinha um evento da comunidade surda e tal, a gente pediu autorização para quem estava fazendo o evento para a gente ir lá, para olhar e tal, se a gente podia fazer algumas cenas. Foi um colega meu com uma câmera, com uma 5D, para a gente fazer umas ceninhas, para ter alguma coisa e tal, não sei o que, cara. E era um evento muito grande, devia ter 200 surdos nesse evento, era um salão gigante, era um evento muito grande da comunidade surda. E tinham eventos paralelos, assim, numa sala estava tendo aula de Libras básica. Aí a gente saiu daquele salão principal, onde tinha um monte de surdos sinalizando aquela coisa, a gente foi aí, pô, tá tendo um curso de Libras básica ali, vamos lá, vamos olhar. Eu entrei na sala, era o Clayton, que faz o papel do Rubens, era o Clayton que estava dando aula, esse menino. Cara, eu abri a porta, olhei aquele menino dando aula, ele e o intérprete, eu fechei a porta, a Ali ainda estava do lado de fora da porta, eu saí de volta e disse assim, achei o Rubens. É esse menino que Que fantástico, a Ali não tinha nem visto ainda. Aí a gente entrou, esperamos terminar a aula dele, que ele estava dando, já fomos falar com ele, e ele, né, tava com o intérprete, a Ali já meio que arranhava Libras, a gente falou com ele tinha falado, tem que falar com a mãe dele também estava no evento. Resultado, nesse mesmo dia eu já fiz cenas pro piloto com ele. Nesse mesmo dia, nesse mesmo evento, que quem assistiu o curta, quem viu e foi assistir, coisa assim, tem cenas de uma festa de surdos onde o está lá, e foi nesse dia. Cara, que genial! E a partir dali, então assim, é o que eu te digo, assim, a gente não foi atrás das coisas, assim, do Crisálido. O Crisálido, ele acontece, cara, parece que é uma coisa que veio para nós, entendeu? Nós fomos iluminados para fazer o Crisálido, a gente não... Claro que tem muita luta, muita batalha, a gente assumiu a bandeira né, e corre muito atrás e tal, mas a gente vê que ele é muito fluido, é uma coisa muito fluida, isso a gente não tem como negar. A gente olhando para trás, a gente tem essa impressão. Sim, hoje né? A gente consegue ver isso. Mas né, pensar, entender que foi uma obra canalizada, que a gente teve muitos, né, claro que foi muito input, então isso também trouxe muito insight, né, que estava dentro da comunidade surda direto, mas ao mesmo tempo olhando para trás, assim, aí eu percebo que foi tudo como tinha que ser, sabe, John? E agora, assim, a segunda temporada vindo, claro que a gente gostaria que já estivesse acontecendo, porque a gente vai ter umas demandas também inesperadas, né, porque as pessoas, a gente já queria ter filmado na sequência, né, Poxa, desde 2019 nós vamos retomar só no ano que vem, então os atores mudaram, nós vamos ter que mudar os roteiros que a gente já tinha feito, nós vamos ter um trabalho grande de adaptação, mas vai dar certo. Já deu, na verdade, né? Já deu. Não, com certeza. E eu só queria fazer uma observação que eu achei fantástico. A ideia de vocês, o insight de vocês em caracterizar a voz do personagem dublado com o personagem surdo, porque eu vou citar uma experiência própria minha, que é uma coisa que me irrita demais. Quando eu vou assistir série, eu não consigo assistir a série legendada, meio óbvio. Então eu preciso assistir a série dublada, até porque o meu inglês é igual a minha Libras e o meu Braille, uma criança de 1 ano falando. Então assim, eu vou assistir uma série dublada e você fica muito refém do estúdio, você fica muito refém do dublador. Às vezes acontece do dublador sair do estúdio porque ele recebeu uma proposta melhor, o estúdio abandona o projeto porque recebeu uma proposta melhor. Então, um exemplo que aconteceu recente comigo, eu assisti no Survivor Designator do Netflix, e beleza, a voz do presidente e tal, o personagem principal da série, o presidente. As 3 primeiras temporadas, top, eu escutava a voz do cara, era o presidente. Na 4ª temporada, muda a voz do cara, eu olho pra Alexandra, o presidente morreu? O que aconteceu? Cadê? Sumiu. Então assim, é muito ruim isso, cara, é muito ruim. E vocês terem se preocupado com isso, com trazerem vozes acessíveis, para que possam, mesmo fora dos episódios, em vídeos e tudo mais, conseguirem caracterizar, isso, cara, é genial, é fantástico. Assim como toda série é genial, fantástica. Infelizmente, esse episódio em específico, eu não vou conseguir deixar ele o mais acessível possível, mas Deus queira que muito em breve nós tenhamos recurso suficiente para começar a fazer lives. Aí eu quero chamar vocês novamente para a gente fazer um episódio, mas aí com Libras, né, com intérprete, tudo certinho, porque cara, é muito assunto, muita coisa legal. Eu queria falar com vocês
a respeito da Raça Livre. Infelizmente eu não tenho muito tempo, daqui a pouco eu tenho mais uma gravação, sabe como é que é, né? Fluiu muito legal o papo, foi muito gostoso, então, cara, muito obrigado. Novamente, fica aqui o convite pra gente fazer uma outra, preferencialmente ao vivo, com legenda, com tudo certinho. Mas falar um pouco mais sobre a Raça Livre, que é um projeto incrível, tá todo mundo convidado. Todos os links vão estar aqui na descrição do episódio, fiquem super à vontade para ir lá conferir. Assistam Crisálida, assistam por favor, depois vão lá no direct do Baixa, vão no direct do Raça Livre, deem seus feedbacks, porque é muito legal, é muito massa ouvir isso tudo. Não se esqueçam de apoiar o projeto, não se esqueçam de apoiar. Quando eu digo apoiar, não é só financeiramente, mas apoiar de fato, compartilhar, comentar, isso é muito importante para nós enquanto criadores. Para mim, pro Sérgio, pra Alessandra, é extremamente importante. Ali, Serginho, fiquem à vontade, suas considerações finais. O mic é de vocês. Então, eu queria agradecer, né, Joe, o convite. Muito bacana a gente estar podendo bater esse papo contigo, matar um pouquinho as saudades, né? E eu acabei nem falando durante a nossa conversa que também teve um filme que concorreu ao Oscar esse ano, que é O Som do Silêncio, né? Sim. Que também traz esse universo da cultura surda. E também, assim, a gente assistiu agora, faz umas 2 semanas, bem naquela semana do Oscar ali, e a gente gostou bastante também do filme, assim, e a gente achou interessante, sabe? Acho que é um filme que vale a pena assistir. Cara, eu não assisti ainda, também, vou assistir. E a Netflix também tem uma outra série também sobre surdos, que é Deaf You, que também é toda protagonizada por atores surdos. Então também é legal, é uma série documental, assim. Bacana. Ficar atento, assim, a gente tem que estar atenta a conhecer novos universos, na verdade, né? A gente tem que abrir a cabeça, não vai cair o cérebro, né? Não, com certeza. Eu essa frase eu gostei. Adorei. Abrir a cabeça que não vai cair o cérebro. Vou usar pra vida. Um abração, John. Muito grata pelo convite. Abraço, obrigada Ali. Obrigada por estar assistindo aí, acompanha nossas redes. E eu tava me lembrando agora. Diga. Que quando a gente se conheceu, né? Aham. Foi uma situação muito legal, né? Foi uma situação muito interessante. Foi muito aleatória, né? Nossa, total. Sincronicidade. Me chega aquele cara com um olho para um lado, o outro não funcionava direito com a câmera. Não, e detalhe, te deixa no vácuo, né? Você estende a mão pra cumprimentar e fica... Ele pode filmar. Eu disse, ele vai filmar? Sim, ele pode filmar. Pô, tô fazendo como se eu fosse cego, fazendo piada aqui, né, cara? Desculpa, mas... Não, mas é isso. Foi isso que aconteceu. Mas foi isso que aconteceu mesmo. Foi exatamente isso que aconteceu, cara. Contigo eu posso falar, porque foi contigo, né? E tu tava junto. Exato, cara, foi muito aleatório. Aí a gente tava fazendo um clipe, né, cara? A gente tava fazendo um clipe e um dos músicos te apresentou pra gente, né? Isso. Pra filmar aquela cena. Eu ia filmar aquele take. Músicos, isso, nós íamos filmar a parte da sanfona com o Eliseu. Exato. E aí ele te trouxe pra filmar aquela cena cara, a gente ficou tão amigo naquela cena, né, cara? Cara, foi muito legal. Não, ele vai, se ele puder, ele vai ficar com a gente, ele pode ficar com a gente. Aí eu tive que pedir autorização pro cara que te levou lá, que te apresentou pra gente. Ele disse, ele é maior de idade, se ele quiser ficar. Eu disse, cara, muito legal, cara, ele vai fazer. Então, se ele quiser fazer um making off do clipe todo, ele tá com a gente. Acabou que tu trabalhou 3 dias com a gente, né? Trabalhei 3 dias no terceiro dia, inclusive vocês me levaram até o meu trabalho. Foi muito legal, tu acabou editando o making off, inclusive. Sim. Pô, e ficou muito legal, cara, aquele making off, cara, ficou muito legal. Sou muito, muito feliz de ter te conhecido aquele dia, a gente ter tido essa amizade e aquele trabalho ali foi muito legal. Mas eu lembrei disso porque se não foi naquele dia, exatamente, num daqueles dias ali, foi logo depois que a gente recebeu a notícia de que tínhamos ganho o prêmio do Prêmio Catarinense de Cinema para a produção da primeira temporada, porque foi exatamente naquela semana que a gente estava gravando juntos. Foi mesmo. Então, que naquele massa! dia que nós nos conhecemos, foi 1 ou 2 dias depois, a gente recebeu a notícia que tínhamos ganho o prêmio para a realização da primeira temporada, o Prêmio Catarinense de Cinema. Puxa, eu acho que foi bem nesse dia, porque eu lembro isso quando foi o que eu me lembrei, eu tava voltando, se eu não me engano, a gente tava voltando da gravação, que a gente tava indo almoçar, que daí a partir daquele dia tu já começou a almoçar com a gente. Almocei, foi quando eu conheci a Ali, conheci toda a equipe técnica também. Sim.
Exatamente, se não foi naquele dia, foi 1 ou 2 dias depois, cara. A gente recebeu a notícia de que tínhamos ganho o prêmio para fazer a primeira temporada. Cara, e foi muito legal, foi muito natural, porque é exatamente o que você falou. Eu cheguei aleatoriamente com o Zeu, com uma camerinha, velha guerreira de guerra, tá aí ainda. E, cara, eu lembro exatamente, você tava com uma calça jeans, um tênis preto e uma camiseta vermelha. Aí, nós chegamos lá, eu deixei a câmera no carro, Eliseu falou, não, deixa no carro, não vai chegar metendo louco já e tal. Aí chegamos, cumprimentamos todo mundo, aí o Serginho foi me cumprimentar, eu passei reto e ele ficou, pô, que bosta, né, cara? Aí o Eliseu, não, deixa eu te explicar, é que ele não enxerga, babá. Mas ele queria filmar, daí tipo, como assim ele não enxerga, mas ele quer filmar? E foi muito legal, porque como você falou, foi exatamente isso. Naquele momento a gente fez, daí beleza, você falou, não, pode filmar à vontade e tal. Fiz os making-offs ali daquele take, daquela cena que a gente tava gravando e tal. Ao findar da cena, vocês guardando os equipamentos, você chega em mim e no Eliseu e fala, olha, você quer gravar todo o clipe conosco? Vamos, né? Vou pedir autorização pra ele, tá com você, e se direciona até o Eliseu. O Eliseu fala, cara, ele é maior de idade, se ele quiser, ele vai. Não, na realidade, nem foi isso que o Eliseu falou. O Eliseu falou, cara, ele é maior de idade, ele pode optar por si. Aí eu lembro que ele me empurrou e falou, nem pensa muito, pega a câmera e te arranca daqui. E aí eu entrei no carro com você, com o... Cara, eu nem lembro quem que era o diretor de fotografia, mas era um... Era o Marcelo de Marcelo. Isso. Aí entrei no carro com vocês, ainda meio tímido e tal, e vocês conversando, aí a gente começou a trocar ideia, daí nós fomos lá pro QG, aí você me apresentou, essa aqui é minha esposa, ela tá estudando Libras e tal, daí você começou a contar um pouco mais a vida de vocês e tal. E de lá pra cá surgiu uma amizade muito legal, muito gostosa, porque sempre que eu tenho quaisquer dúvida voltada à acessibilidade, audiovisual, ou coisas em geral assim, eu corro pra vocês, eu corro pra Ali, pro Serginho. Mesmo o Serginho tendo sido meio estranho, né, Serginho? Mas é que a gente às vezes não sabe como se comportar, né, John? Então, assim, não é falta de conhecimento. Mas mesmo, foi ele, né, que não me cumprimentou, cara. Fui eu que não cumprimentei. Mas a questão capacitista mesmo, a gente às vezes não tem o conhecimento, né? De tu entender que uma pessoa com baixa visão era capaz de fazer aquele trabalho. Não, mas é que, cara, é uma tecla que eu bato muito assim, sabe? Do tipo, beleza, existe sim o capacitismo, é inegável que o capacitismo existe, mas até que ponto é capacitismo e até que ponto é desinformação? Porque uma vez que o Serginho não sabe que eu sou baixa visão, eu não posso dizer que ele tá sendo capacitista. Agora, a partir do momento que o Serginho sabe que eu sou baixa visão, ele conhece o meu potencial trabalhando com audiovisual, ainda assim ele fala, pô, o cara trabalha com audiovisual, aí a coisa é outra. Mas então assim, é uma tecla que eu sempre bato em todos os, tanto podcast que eu participo, live, tudo. Cara, antes de você xingar alguém de preconceituoso, diz pra essa pessoa que isso te incomoda, que isso te tira da tua zona de conforto. Antes de você chamar o Serginho de capacitista, senta com ele e explica o que você tem, qual é a tua deficiência, qual é a tua limitação, quais são as barreiras que você passa, tanto atitudinais quanto físicas, né? Porque cabe muito a nós, assim, eu sempre falo que, não adianta eu querer xingar o mundo todo de capacitista, xingar o mundo todo de preconceituoso, sendo que eu não tenho capacidade de chegar no lojista e falar, pô, amigão, se você não aumentar o número da tua senha, se você não botar uma senha sonora, eu não vou conseguir ser bem atendido. Então, depende realmente de nós externarmos para a sociedade as dificuldades, as limitações, porque eu digo que a deficiência ela não está em mim, ela está no ambiente. Uma vez que o ambiente ele é todo acessível, eu esqueço da minha deficiência. Na minha casa, por exemplo, eu esqueço da minha deficiência. Com as minhas famílias, com vocês, tipo, o Serginho brinca comigo e, cara, de boa, é uma coisa que não incomoda, porque ele tem essa intimidade. Assim como se eu fizesse uma brincadeira do tipo, pô, Serginho, tá ganhando bem, tá cheinho. Eu sei que ele não vai se incomodar também. Porque rola essa intimidade. Agora, você não me conhecer, você começar a zoar a deficiência, e aquilo que eu falo assim, nós que passamos, que sofremos preconceito constante,
a gente consegue sentir quando a pessoa ela tá brincando com você pra te incluir no ciclo de amizade ou quando ela tá brincando pra te excluir, pra fazer de você a piada, a chacota, Sim, sabe? A piada, claro. Então foi muito legal, porque rolou muito. E eu mesmo puxava as brincadeiras, até eu via que eles ficavam sem graça no carro, tava todos os homens assim no carro e tal. Aquela coisa de homem, dar aquela zoada, aquela brincada, eu olhava pros caras e, puta, eu não vi. Ou, putz, eu não vi maldade nisso, ou, desculpa, mas eu não tô vendo. E eles ficavam tipo, pô, pesado, né? Então, tipo, é muito realmente de se acostumar. E assim como com certeza hoje vocês fazem brincadeiras com os amigos mais íntimos, mais próximos de vocês, que possuem a surdez, né? Mas, cara, o papo tá muito bom. Por mim, a gente ficar mais umas 2 horas aqui. Mas vocês também têm a filhota de vocês. Eu também daqui a pouco tenho outra gravação. Cara, obrigado de coração por vocês terem participado. Obrigado também, cara. Obrigado aí. Abração para todos que vão assistir, que estão assistindo a gente. Sigam-nos nas redes sociais aí. E vamos lá, Crisálida, segunda temporada, se Deus quiser, em breve. #segunda temporada. Beijo, tchau. Beijão.